O reino de Valdênia não aparecia nos mapas mais recentes da Europa, mas era citado em tratados antigos como um território de transição. Montanhas ao norte, campos férteis ao sul e um litoral curto, porém estratégico. Era ali que se erguia Alverna, a capital administrativa e simbólica do poder nobre. O conde Edric Halvenor observava a cidade do alto da varanda de pedra de sua propriedade. Aos 38 anos, era conhecido como um homem reservado, de postura impecável e decisões friamente calculadas. Sua reputação atravessava salões e tribunais, justo, incorruptível, distante. O que ninguém sabia, ou ousava supor, era que aquela distância não vinha da soberba, mas da renúncia. 10 anos antes, Edric recebera o título de conde em circunstâncias que misturavam luto e obrigação. Seu pai, Rostam Halvenor, morrera subitamente após uma sessão do Conselho Real. Oficialmente, um colapso cardíaco. Extraoficialmente, rumores de pressão política e traições internas jamais confirmadas. A herança veio acompanhada de um fardo: manter a casa Halvenor como pilar de estabilidade num reino que começava a rachar por dentro. Naquela mesma época, vivia em Alverna uma jovem chamada Maelia Corven, filha de um escrivão portuário. Não era nobre nem rica, mas possuía algo raro: clareza moral. Maelia trabalhava registrando cargas e impostos no cais, cercada de vozes ásperas e interesses duvidosos. Mas mantinha uma integridade quase ofensiva para quem lucrava com desvios. Edric a conheceu por acaso, ou assim acreditou durante anos. Um erro num documento de importação o obrigou a ir pessoalmente ao porto. Maelia corrigiu o equívoco sem reverência exagerada, olhando-o nos olhos, como se o título não lhe impusesse medo algum. Aquilo o desarmou. O contato tornou-se recorrente. Conversas breves, depois longas, caminhadas discretas, silêncios confortáveis. Pela primeira vez desde a morte do pai, Edric sentia algo além de dever. Não era paixão juvenil, era reconhecimento. Um amor calmo, mas profundo. O problema não era o sentimento, era o momento. Valdênia atravessava uma fase de instabilidade silenciosa. A coroa pressionava os condes a fortalecer alianças por meio de casamentos estratégicos. O nome de Edric surgia constantemente nas listas do conselho. Ele era jovem, viúvo do dever antes mesmo de se casar e politicamente valioso. O chamado veio numa noite de inverno. Um mensageiro real entregou-lhe um decreto lacrado. O rei solicitava sua presença em Ravendor, a cidade fortaleza do trono. Não era um convite, era uma convocação. No salão de audiências, Edric ouviu o que já temia. O reino precisava de estabilidade, precisava de símbolos, precisava que ele se casasse com Lady Serene Volcar, herdeira de uma das casas mais influentes do leste. A união selaria acordos comerciais e conteria tensões regionais. Recusar não era uma opção real, não sem consequências. Naquela mesma semana, Edric encontrou Maelia numa viela próxima ao porto. Não havia guardas. Não havia formalidades, apenas a verdade que ele carregava como uma lâmina. Ele não disse "eu te amo", disse algo pior: "não posso ficar". Maelia entendeu antes mesmo da explicação terminar. Não chorou, não implorou. Apenas perguntou quanto tempo ele havia pensado em desistir dela. "Desde o dia em que percebi que te escolher seria condenar outros", respondeu ele com a voz quebrada. Eles se despediram sem promessas, sem juras, sem futuro. Dias depois, Alverna celebrou o anúncio do noivado do conde. Fogos, discursos, brindes. O povo via esperança, a nobreza via vantagem. Edric, da varanda, via apenas o início de uma década de silêncio. Naquela noite, ele fez um juramento que nunca foi escrito: amar em segredo, governar em público, e jamais permitir que o nome de Maelia fosse manchado por sua posição. Era a sua condenação, e também o chamado que moldaria tudo o que viria depois. O casamento entre o conde Edric Halvenor e Lady Serene Volcar foi celebrado como um triunfo diplomático. Em Ravendor, nobres de todas as regiões de Valdênia reuniram-se para assistir à união que, segundo o Conselho Real, garantiria uma década de estabilidade. Discursos foram lidos, brindes erguidos, e os cronistas registraram cada gesto calculado de afeto entre os noivos. Mas o que se viu não foi amor, foi estratégia.
Seraine Volcar era uma mulher de inteligência afiada e educação impecável. Filha única, crescera em meio a negociações, aprendendo cedo a diferenciar sentimentos de conveniência. Desde o primeiro encontro privado com Edric, compreendera que aquele homem não se entregaria facilmente. Havia nele uma contenção quase dolorosa, como se cada palavra fosse escolhida para não revelar demais. Na noite anterior ao casamento, Seraine foi direta. "Há algo que devo saber antes de nos unirmos?" Perguntou sem rodeios. Edric demorou a responder. Não mentiu, mas também não confessou. Há coisas que pertencem ao passado e não ameaçam o futuro do reino. Seraine sustentou o olhar. Não exigiu detalhes. Aceitou o acordo implícito, respeito mútuo, aparência de união e liberdade silenciosa dentro das paredes privadas. O que nenhum dos dois previu era o quanto essa aliança moldaria escolhas mais perigosas. Enquanto a vida de conde casado se estabelecia, Maelia Corven desapareceu de Alverna. Não houve despedidas públicas nem rumores claros. Alguns diziam que ela fora trabalhar no interior, outros que se juntara a parentes distantes. A verdade era mais dura. Maelia escolhera Lyrne, uma cidade industrial ao sul, conhecida por seus estaleiros e pelas tensões trabalhistas crescentes. Lyrne fervilhava. Jornadas exaustivas, salários injustos e fiscalização frouxa alimentavam revoltas silenciosas. Maelia passou a trabalhar como redatora de contratos e mediadora informal entre operários e comerciantes. Sua habilidade com palavras e números a tornava indispensável e perigosa. Edric soube de sua presença em Lyrne por relatórios administrativos. Cada menção ao nome Corven era um golpe contido. Ele jamais escreveu, jamais mandou mensageiros. Qualquer ligação direta poderia comprometer ambos. O que fez foi pior. Usando sua influência, Edric passou a direcionar recursos e inspeções para Lyrne, sob o pretexto de modernização portuária. Criou leis trabalhistas regionais que beneficiavam os operários, enfraquecendo intermediários corruptos. Oficialmente, eram medidas econômicas. Extraoficialmente, era proteção à distância. Seraine percebeu. Numa noite de outono, ao analisar documentos, ela fechou o livro com firmeza. "Você governa Lyrne com mais cuidado do que qualquer outro território", disse. "Não é coincidência." Edric não negou, também não explicou. "Há pessoas lá que merecem não serem esmagadas pelo sistema", respondeu apenas. Seraine respirou fundo. Em vez de ciúmes, sentiu algo mais complexo. Respeito misturado à inquietação. "Seja cauteloso", advertiu. "Proteções excessivas chamam atenção. E o conselho não é cego." O aviso veio tarde. Dentro do Conselho Real, Marvek Durnholt, um conselheiro conhecido por sua habilidade em transformar informações em armas políticas, começou a investigar as decisões do conde. Para Marvek, não fazia sentido que Halvenor investisse tanto em uma região que não fortalecia diretamente sua casa. As peças começaram a se mover. Enquanto isso, Maelia ascendia em influência local. Tornara-se porta-voz informal dos trabalhadores, redigindo petições e organizando encontros discretos. Nunca incitou violência, mas falava de justiça com uma clareza que incomodava autoridades. Ela sabia que estava sendo observada. O que Maelia não sabia era o quanto Edric arriscava para manter aquela distância segura. Cada decreto precisava ser defendido no conselho. Cada envio de recursos exigia justificativas técnicas. Ele se tornara um conde cercado por olhares atentos, e qualquer erro poderia ser interpretado como traição à coroa, ou pior, como sentimentalismo político. A aliança proibida não era física, nem explícita. Era uma rede invisível de decisões, silêncios e sacrifícios. Na capital, Seraine desempenhava com perfeição o papel de condessa. Organizava eventos, negociava acordos, mantinha a imagem de um casal sólido. Em particular, mantinha com Edric uma convivência respeitosa, quase fraterna. "Um dia", disse ela certa vez, "essa contenção cobrará um preço." Edric respondeu sem hesitar. "Já cobra." O equilíbrio começou a ruir quando um levante menor ocorreu em Lyrne. Nada grandioso. Uma paralisação de estaleiro, resolvida sem sangue. Ainda assim, foi suficiente para que Marvek Durnholt ligasse os pontos. O nome de Maelia Corven
Apareceu em seus relatórios, não como agitadora, mas como elo. E naquele momento, a aliança silenciosa que sustentara uma década de escolhas começou a se transformar em ameaça. O Conselho Real reunia-se em uma câmara de pedra sem janelas, construída para manter decisões longe dos humores da cidade. Ali não havia aplausos nem povo, apenas interesses. Edric Hauvenor sentia isso no peso do silêncio, enquanto Marvek Durnholt organizava papéis com uma calma calculada. Antes de avançarmos, disse Marvek, quebrando a quietude, proponho analisarmos a coerência das políticas recentes do Conde de Hauvenor. Não foi uma acusação direta, ainda não. Marvek começou com números, investimentos em Lirn, inspeções portuárias, reformas trabalhistas. Tudo legal, tudo defensável. O problema estava no conjunto. O zelo é louvável, continuou, mas seletivo. Pergunto-me o que motiva tamanha atenção. Edric respondeu com firmeza treinada. Lirn sustenta parte significativa da frota mercante do reino. Negligenciá-la seria imprudência econômica. Marvek sorriu. Não de desdém, mas de certeza. Concordo. Ainda assim, há nomes recorrentes nos relatórios locais. Um deles chama a atenção. Ele leu lentamente. Maelia Corven. O nome ecoou mais alto do que deveria naquela sala. Edric não reagiu visivelmente. Aprendera, ao longo dos anos, a controlar o corpo quando a mente vacilava. Ainda assim, alguns conselheiros trocaram olhares discretos. Uma mediadora local, continuou Marvek. Sem título, sem linhagem. Curiosamente presente em quase todas as iniciativas bem-sucedidas que beneficiaram os trabalhadores. O silêncio tornou-se denso. O senhor a conhece, Conde? Perguntou Marvek, com falsa neutralidade. Conheci, respondeu Edric após uma breve pausa, antes de assumir meu título. Era o máximo que podia conceder sem mentir. A sessão foi suspensa sem conclusão formal, mas o recado estava dado. O segredo que Edric protegera com tanto cuidado deixara de ser apenas emocional. Tornara-se político. Em Lirn, Maelia sentiu a mudança antes de compreendê-la. Visitas inesperadas, documentos exigidos, perguntas repetidas. Um oficial local a alertou em tom baixo. Seu nome chegou à capital. Ela entendeu o risco imediatamente. Não para si, mas para ele. Naquela noite, Maelia escreveu uma carta que nunca enviou. Queimou-a antes do amanhecer. Não pediria proteção. Não permitiria que suas ações fossem usadas contra Edric. A resposta de Marvek veio rápida. Um decreto real determinava a abertura de uma investigação formal sobre possíveis conflitos de interesse na administração do Conde Hauvenor. Não havia prisão nem condenação imediata. Apenas algo mais perigoso, dúvida pública. Os salões de Alverna começaram a murmurar. Lady Seren Volkar foi a primeira a confrontá-lo diretamente. Eles sabem, disse sem rodeios. Talvez não tudo, mas o suficiente. Nunca usei minha posição para benefício pessoal, respondeu Edric. Cada decisão é defensável. A verdade jurídica nem sempre vence a política, rebateu ela. Se acreditarem que há sentimento envolvido, você se torna vulnerável. Pela primeira vez em anos, Serain viu o marido vacilar. Eu a amei, confessou ele em voz baixa. Nunca deixei de amar. Não houve choque. Apenas compreensão silenciosa. Então este não é apenas um ataque ao Conde, disse Serain. É um teste à sua humanidade. Enquanto isso, Marvek aprofundava sua estratégia. Em vez de acusar Edric diretamente, começou a atacar Maelia. Auditorias, restrições de atuação, pressão indireta sobre comerciantes que a apoiavam. O objetivo era simples, forçá-la a errar. Maelia, percebendo o cerco, tomou uma decisão arriscada. Convocou uma assembleia pública em Lirn. Não para protestar, mas para apresentar números. Falou de contratos, de impostos desviados, de lucros ocultos por intermediários ligados a casas nobres menores, algumas aliadas de Marvek. Tudo documentado, tudo verificável. O efeito foi imediato. O que deveria incriminar Edric começou a expor uma rede muito maior de corrupção. Marvek reagiu com fúria contida. Agora não podia recuar sem se comprometer. Avançou. Propôs ao conselho que Maelia Corven fosse intimada a depor em Alverna. Edric soube naquele instante.
Se Maelia chegasse à capital, seria destruída politicamente, ou usada como peça final contra ele. A década de silêncio chegara ao fim. O segredo fora descoberto, e agora exigia um preço coletivo. A convocação oficial chegou a Lirne sob o selo real, acompanhada por 2 guardas e um escriba. Maelia Corven leu o documento com atenção controlada. Não havia tom acusatório, apenas a exigência de comparecimento imediato à capital para prestar esclarecimentos diante do Conselho Real. Ela não hesitou. Fugir seria confirmação de culpa. Aceitar era risco, mas também oportunidade. A viagem até Alverna durou 4 dias. Ao atravessar vilas e campos, Maelia percebeu algo que não via havia anos. Pessoas comuns reconheciam seu nome, trabalhadores, pequenos comerciantes, até alguns oficiais locais a cumprimentavam com respeito silencioso. O que começara como mediação tornara-se representação. Na capital, o clima era outro. Os salões nobres estavam tensos. O caso Halvenor deixara de ser um murmúrio elegante e tornara-se um teste institucional. Se um conde respeitado pudesse ser acusado de agir por amor, toda a lógica de governo racional estaria ameaçada, ou exposta como ficção conveniente. Edric aguardava no palácio sob observação constante. Não estava preso, mas tampouco livre. Cada passo era acompanhado, cada conversa ouvida. Seraine Volcar, mais uma vez, mostrou-se decisiva. Se tentarem transformá-la em vítima silenciosa, você perde, disse ela a Edric. Se tentarem transformá-la em conspiradora, o reino racha. Precisamos mudar o foco. Para onde? Perguntou ele. Para o impacto coletivo. Faça com que isso deixe de ser sobre sentimentos. O conselho reuniu-se em sessão extraordinária. Desta vez o salão estava cheio. Representantes regionais, cronistas e observadores externos ocupavam os assentos. Transparência forçada era a nova estratégia do trono. Maelia entrou sem escolta ostensiva, vestia roupas simples, mas bem cuidadas. Não parecia desafiadora, também não parecia frágil. Marvek Durnholt abriu os trabalhos. A senhora Corven, o Conselho deseja compreender a extensão de sua influência nas políticas do Sul e sua relação com o Conde de Halvenor. Ela respirou fundo. Minha influência, respondeu, vem da confiança de trabalhadores que não eram ouvidos. Quanto à minha relação com o Conde, existiu antes de ele ser Conde. O murmúrio percorreu a sala. Marvek sorriu, satisfeito. Era o que queria. Então confirma um vínculo pessoal. Antes que Maelia respondesse, Edric levantou-se. Confirmo, disse, e assumo total responsabilidade por qualquer interpretação equivocada de minhas ações. Foi um choque calculado. Ao falar, ele retirava Maelia do centro da acusação. Mas Marvek estava preparado. O senhor admite, então, que governou sob influência emocional? Edric encarou o conselho inteiro. Admito que governei com consciência humana. Cada decreto que assinei pode ser analisado por seus efeitos. Se beneficiaram muitos e não enriqueceram poucos, então não peço perdão. O salão dividiu-se. Alguns conselheiros viram ali um perigo. Outros uma oportunidade histórica. A tensão transbordou quando representantes de Lirne pediram a palavra. Trabalhadores, mestres de estaleiro, comerciantes pequenos. Pela primeira vez, a aprovação deixava de ser simbólica e tornava-se coletiva. Relataram melhorias reais, salários ajustados, redução de abusos, crescimento econômico local. Nenhuma prova de favorecimento ilícito. Apenas política eficiente. Marvek tentou reagir, mas seus próprios vínculos começaram a surgir nos documentos apresentados por Maelia semanas antes. A investigação se ampliou. O Conselho enfrentava agora um dilema maior. Punir Edric significaria invalidar reformas que haviam beneficiado milhares e proteger interesses corruptos. Ao final da sessão, nenhuma decisão foi tomada, mas o equilíbrio havia mudado. Naquela noite, Edric e Maelia se encontraram pela primeira vez em 10 anos, não em segredo, nem em romantismo. Num corredor frio do palácio, sob a luz baixa de archotes. Eu tentei te manter longe disso, disse ele. Eu sei, respondeu ela. Mas não era só sobre nós, eles não se tocaram, não precisavam. A provação ainda não havia terminado, mas já não era apenas deles.
era do reino inteiro. A decisão final do Conselho Real levou semanas. Em Valdênia, esse intervalo foi mais perturbador do que qualquer sentença imediata. A ausência de um veredito obrigou o reino a refletir, algo raro entre estruturas acostumadas a impor respostas rápidas. Quando o decreto foi finalmente lido, não houve cerimônia. O conde Edric Halvenor foi formalmente absolvido de qualquer acusação de favorecimento ilícito. Mais do que isso, o Conselho reconheceu que as reformas implementadas em Lirn serviriam de modelo para outras regiões. O que começou como suspeita transformou-se em precedente. Marvek Durnholt perdeu seu assento. Não por vingança, mas por coerência. Documentos comprovavam envolvimento indireto com intermediários corruptos. Sua queda foi silenciosa, sem discursos, como convém aos que sempre agiram nas sombras. Edric manteve seu título, mas algo nele havia mudado. Diante do conselho, fez um último pedido, não como réu, mas como homem. Solicitou a revisão das normas que proibiam explicitamente uniões entre nobres e cidadãos comuns, quando não houvesse prejuízo institucional comprovado. Não falou de amor, falou de futuro, falou de legitimidade. O pedido não foi aprovado de imediato, mas foi registrado. Seraine Volcar solicitou no mesmo período a dissolução formal do casamento. Não houve escândalo. O acordo fora construído desde o início, sobre respeito e lucidez. Ela partiu de Alverna para administrar os domínios da família Volcar no leste, deixando para trás não um fracasso, mas um ciclo encerrado com dignidade. Quanto a Maélia Corvin, recusou qualquer cargo oficial. Preferiu integrar um conselho consultivo independente, representando trabalhadores e pequenos comerciantes. Sua força nunca esteve no poder direto, mas na escuta. Meses depois, longe dos salões e das disputas, Edric e Maélia caminharam juntos pelas colinas ao redor de Alverna. Não havia promessas grandiosas, nem necessidade de compensar o tempo perdido. 10 anos, disse ele. Achei que o silêncio nos protegeria. Protegeu o que precisava amadurecer, respondeu ela. Eles sabiam que o amor não apagara as cicatrizes, mas também sabiam que não eram mais reféns delas. O conde que escondera seu amor por uma década tornara-se símbolo de algo maior, a prova de que instituições só sobrevivem quando reconhecem a humanidade de quem as sustenta. E em Valdênia, aquele legado começava a ser escrito não em decretos, mas em